aqui que tem mais prática para mostrar aqui para vocês. Vocês ouviram, né, que pode ser muito eficiente quando eu me ponho a ensinar o que a criança precisa aprender, a relação entre a letra e o seu som. Então, dando continuidade, eu quero colocar outras práticas, porque às vezes, como eu falei, a pessoa fala, eu ensinei som de letra, nananã, e não está funcionando. Eu falei que existem aqueles erros, a criança está sendo ensinada da maneira errada, está sendo ensinado nome de letra, soletrar, a memorização está sendo toda inadequada e tudo mais. E também existem algumas atividades que vão auxiliar que o som da letra seja mais facilmente aprendido. E, gente, facilmente aprendido, o que eu quero dizer, é questão de poucas semanas. Eu posso tanto ensinar um ano inteiro, isso se for crianças menores, eu não preciso ter pressa, tudo mais. Só que são crianças ou jovens, né, maiores, que não têm mais tempo a perder, eu posso ensinar muito rapidamente, questão de semanas, 2 semanas, 15 dias, eu ensino isso daí. Porque eu junto vou estabelecer outras atividades que vão fortalecer com que ela aprenda mais rapidamente. Aí eu quero mostrar algumas práticas para vocês. Por exemplo, eu posso treinar a memória nessa preparação para a criança aprender a ler através de um jogo, por exemplo. Eu tenho aí o jogo do Mestre Mandou. Isto já é uma atividade que está dentro da uma apostila que eu tenho de memória fonológica, dentro das atividades de pré-alfabetização, que também vou explicar para vocês como vocês podem ter acesso ainda hoje, a tudo isso com uma oferta única, irresistível, e só para quem estiver nessa aula aqui ouvindo e vai ter a oportunidade, tá? Mas o jogo é o seguinte, eu dou comandos para a criança, porque a memória fonológica, a criança precisa receber uma informação, guardar aquilo, processar e responder adequadamente. Então, o jogo do Mestre Mandou, por exemplo, o Mestre mandou pular de uma perna só. Aí ela vai lá e pula. Aí eu dou o segundo comando junto com o primeiro. O Mestre mandou pular de uma perna só e bater palma. Aí ela tá vendo que ela tá guardando a informação, processando e executando. Isso eu estou ajudando ela a fortalecer essa capacidade de ouvir, estar atento ao que está ouvindo, aguardar essa informação. Isso, obviamente, vai ajudar em outras áreas. Então, às vezes a gente acha que é um jogo bobinho, e tantos outros jogos que eu ensino também dentro de uma apostila de memória fonológica, mas que ajudam a estabelecer isso. E eu vou estar fortalecendo a aprendizagem do som da letra. Outra coisa, quando eu treino a discriminação auditiva da criança, da nossa linguagem, que são as habilidades da consciência fonológica. Quando eu pego a criança e deixo-a ficar atenta aos segmentos sonoros, lembra que lá na BNCC tinha um item lá, né? Estar atento aos segmentos sonoros da fala, lá no ensino fundamental, seja palavras, seja sílabas, seja os fonemas. Quando eu ensino para a criança, por exemplo, que eu tenho uma frase, se eu falo, por exemplo, Maria dança, eu tenho dentro dessa frase 2 palavras. Eu não tenho somente uma só, tudo grudado, tudo junto ali. Eu tenho segmentos sonoros que são as palavras. São as habilidades da consciência de frases e palavras. Por exemplo, nesse exercício aí, quando eu faço isso, eu fortaleço a criança a perceber, fazer essa discriminação auditiva que vai fortalecer a aprendizagem do quê? Das letras e seus sons. Vai fortalecer que ela esteja atenta nessa relação entre letra e som. Quando eu pego aí, João estudou muito, não é uma frase só. Tenho 3 palavras. João estudou muito. Então, eu posso ensinar isso junto com as letras e seus sons. Ai, Mari, junto como? Junto mesmo. Então, você está apresentando lá o som da letra A, E, junto você vai desenvolvendo essas habilidades de consciência de frases e palavras. Você vai começar por elas. Depois, eu vou entrar mais a fundo da palavra, que são as sílabas. Agora, essas palavras, por exemplo, jogou, né? Então, eu tenho a palavra jogou. Eu tenho 2 pedaços ali dentro. Então, dentro da palavra, eu tenho os pedaços maiores, que são as sílabas.
Mas não é só isso, não é só fazer contagem de sílabas, não é só saber que são duas, mas é saber manipular essas sílabas. Olha esse exercício, por exemplo. Eu tenho a palavra, a figura aí que representa a palavra macaco. E se eu tiro ma, o que sobrou? Aí a criança vai pensar, porque ela precisa pensar nesse som. Ah, sobrou caco. Tá vendo que ela está atenta aos sons? Isto fortalece aprender o som da letra, que é uma habilidade mais difícil, certo? Quando eu ensino ela a perceber esses pedaços, eu estou favorecendo a discriminação auditiva. Até a gente chegar nisso daí, gente. Quando eu terminei a apresentação do som de letra, aí eu posso fazer a consciência fonêmica, que é uma habilidade dentro da consciência fonológica. Então, eu ensinei frases, palavras, sílabas, som de letras. Terminei isso, agora eu vou ensinar a criança a perceber esses sons das letras dentro da palavra. Então, eu tenho até um jogo dentro deste material da consciência fonológica da minhoca comilona. Tem uma historinha que você pode contextualizar, brincar com a criança, tal. E aí a minhoca comeu um pedacinho da palavra. Então eu tinha a palavra aqui, nato, né? Então a minhoca foi lá e comeu o que sobrou? Ah, sobrou a palavra ato. Sobrou outra palavra. Então cada pedacinho da palavra na unidade do som, tá vendo que eu não tenho mais sílaba. Eu não tenho ali nato, eu tenho a, o. Eu tenho os pedacinhos menores, que são os fonemas representados pelas letras. Quando eu tiro um pedacinho, eu formo outra palavra. Aí, isso eu vou ensinar quando a criança já aprendeu som de letra. Inclusive, as minhas alunas têm muito sucesso em ensinar som de letra, conceito fonológico em todos os seus níveis, principalmente a fonêmica, porque eu ensino isso. Eu falo, olha, estabelece o som de letra, dá essa referência para a criança perceber esses pedaços na palavra. Aí ela percebe, aí ela executa isso dentro da palavra, certo? Aí tem mais. Eu quero agora que ela chegue nessa análise do fonema. Eu quero que ela veja essa figura aí, por exemplo, né? Eva. Eu quero que ela veja que Eva é a. Olha, eu tenho 3 sons, eu tenho 3 pedaços que depois eu vou relacionar com as letras. Ah, eu quero que ela veja a palavra aí, fada, né? A, d, a. Ah, eu tenho 4 sons. Então, ela vai analisar, com base naquele som de letra, os pedaços que formam a palavra. Até eu chegar aqui, olha, dado. Dado, eu tenho não somente dado, eu tenho d, a, d, o, que são representados pelas letras que estão aí. Aí ela vai lá e relaciona a essas letras que estão aí. Vejam que tudo tem uma finalidade. Eu ensino o som de letra para ela chegar nessa análise da palavra, até que ela chegue nisso daí. É um jogo, por exemplo, que tem dentro da apostila do princípio alfabético, que entre as atividades existe essa lá, que eu quero que a criança perceba o som inicial, não é a sílaba, mas o fonema inicial de cada uma dessas palavras e represente pela letra aqui. Então, aí ela já está percebendo que a letra que ela precisa grafar ali representa um som. E aí ela faz essa conversão. Ela já está começando a entrar formalmente na linguagem escrita, uma prática maravilhosa até eu chegar nesta daqui. Aí eu quero, depois de tudo isso, eu ensinei esses sons de letras, eu ensinei essas figurinhas, né? Eu coloquei lá a minha parede dos sons das letras, eu fiz tudo aquilo e agora eu quero que ela pegue esses sons que ela aprendeu ali, relacionou com aquelas figuras e ela só relacione a forma da letra. Agora eu quero que ela olhe a letra e saiba o som. Aí, quando ela está nesse nível, a gente pode dizer ela franqueou a barreira do código alfabético e estabeleceu
o princípio alfabético. Ela vai olhar para qualquer letra e saber o som que ela representa. E é isso que a gente quer que as crianças cheguem para estarem prontas para o quê? Para alfabetizar da melhor maneira. Disso daí, para ler de verdade e escrever de verdade, é um pulo, gente. Falta pouquíssimo. Falta pouquíssimo. Então, essa preparação, essa base, não pode faltar para as nossas crianças. E vocês já estão curiosas, querendo saber como que eu tenho acesso a esses materiais